Quando a gente pensa em conflito entre fé e a ciência, é uma coisa relativamente recente, né? Porque assim, quando a gente pensa no passado, boa parte dos cristãos fervorosos estavam dentro da ciência. E vem essa suposição um pouco mais moderna, depois do materialismo filosófico, que reduz a ciência, em essência, explicações puramente naturalistas, então excluindo a possibilidade de uma causa divina para tudo que acontece no universo, né? E aí eu queria entender com você, já tirando essa dúvida logo de cara, você como um cristão e como um cientista, como um especialista, você acha que fé e ciência têm conflitos? Não, não tem, nunca tiveram, e se ela for bem feita, a ciência e a interpretação religiosas, elas nunca vão ter. Porque a verdade, ela só pode ser uma. Conflito eu ficava antes, sem entender o que era real e o que era imaginado, assim, porque eu achava que aquilo que a ciência me dizia, que eu aprendia nos colégios, era real, que era isso que a realidade. E achava que existia um conjunto de histórias religiosas que eram passadas por tradição e que essas histórias religiosas eram mitos, eram como é que eu diria, histórias narrativas que trazem lições morais, lições de uma perspectiva ética, filosófica até, de modo de vida, de orientação espiritual, mas que não era uma realidade. Eu só vim começar a entender o que era realidade quando eu realmente me aprofundei na ciência. Porque essa ciência superficial que é vendida para a gente, que é vendida tanto nos colégios quanto nas universidades também, por incrível que pareça, as universidades têm uma ciência muito superficial. Você só vem se especializar em entender alguma coisa de fato quando você está no mestrado, quando você chega no doutorado, é que você vai entender como é que funciona aqueles mecanismos, porque até mesmo na graduação é uma mera repetição de narrativas. E quando eu achava que tudo isso era comprovado, era mais do que já demonstrado, como no caso da teoria da evolução, da idade da Terra, da teoria do Big Bang, eu achava que todas essas coisas eram muito bem fundamentadas em evidências, em observações. Quando a gente se aprofunda, é que a gente vai descobrindo que não, e que, na verdade, as observações e que muitas experiências vão refutando essas teorias. Aí a gente começa a pensar em como a realidade realmente se encaixa com o que diz a religião, os textos bíblicos em especial. É muito interessante, assim, se você for pensar como a ciência nasce, ela nasce, segundo os próprios historiadores, com três personagens principais, que é Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Esses três que vão propor a teoria heliocêntrica, eles inauguram o que é chamado de matematização do conhecimento. É você elaborar uma teoria a partir de uma série de perspectivas que corroboram ela. E isso, a primeira vez que aconteceu de forma metodologicamente científica, foi com a teoria heliocêntrica. Esses três que eu citei, Copérnico, Galileu e Kepler, eram extremamente religiosos. E mesmo eles propondo algo que não estava, vamos dizer assim, não tinha o apoio da maioria dos pensadores, que é o heliocentrismo na época, ainda assim eles viam uma compatibilidade total entre o heliocentrismo, aquilo que eles estavam propondo, e o que diziam os textos bíblicos. Eles, inclusive, reservam partes, capítulos de seus livros para poder mostrar essa compatibilidade. Galileu tem parte mostrando a compatibilidade da teoria dele com várias passagens bíblicas, inclusive aquela de Josué. O Kepler também tem a mesma coisa, Copérnico da mesma forma. Copérnico coloca Deus como o próprio Sol.
E por isso ele estaria no centro observando todas as coisas. Isso é sensacional, assim. E veja, a condenação do heliocentrismo e, mais especificamente, do Galileu Galilei, ela acontece num contexto de contra-reforma, onde a igreja estava perdendo muito poder. Então a igreja queria demonstrar poder naquela época. Por isso que ela acabou condenando Galileu Galilei depois de financiá-lo a vida inteira. Porque a parte que o pessoal não lembra é que Galileu Galilei ele foi financiado a vida inteira pela Igreja Católica. Ele era um cientista, inclusive, famoso na Europa. Então ele recebia financiamento, recebia condições de fazer suas pesquisas, seus testes. E ele pede, o Galileu Galilei, ele pede permissão ao Papa, na época, para escrever o livro em que ele vai apoiar o heliocentrismo. Só que Galileu Galilei, eu acho que é Sistema de Dois Mundos, o nome do livro. Só que Galileu acaba retratando o Papa, que defendia o geocentrismo, com um personagem chamado Simplício, que seria meio bobo, assim, é como se ele fosse um idiota no livro, enquanto Galileu é retratado como outro esperto que está no diálogo, mostrando que o heliocentrismo faz muito mais sentido. E, assim, sem meias palavras, o Papa arretou-se com aquilo, né? Ficou indignado, aí chama ele e tem um julgamento e a condenação. Galileu já velho, cego, o pessoal esquece desse detalhe, Galileu já era cego quando foi condenado, por tanto observar o Sol, de tanto observar, porque ele adapta a luneta, né, para estar observando o Sol como se fosse um telescópio e acaba ficando cego. E aí Galileu, quando é condenado, ele é condenado a viver recluso, né, a prisão domiciliar num palácio de um rei extraordinário lá, e depois se muda para outro palácio. Ele não foi condenado à morte, nem ao calabouço, nem nada disso, entendeu? Era uma tentativa da igreja de estancar a perda de poder que estava havendo em função da reforma protestante e do fraco desempenho da contra-reforma. E aí a teoria de Galileu era como se fosse mais uma base de apoio à reforma protestante ou ao poder incorreto ou demasiado da igreja.